Sabe, existe uma diferença que é bem sutil, mas que muda tudo. A diferença entre a gente realmente não saber de uma coisa e, no fundo, talvez não querer ver. É nessa ideia que a gente vai mergulhar agora, uma ideia que convida a um olhar para dentro, um olhar bem honesto. Então, vamos começar com essa pergunta aqui. Ela vai ser o nosso guia. Pensa bem. Muitas vezes, quando a gente se sente perdido, confuso, a primeira coisa que a gente faz é buscar mais informação, né? Querer mais clareza de fora. Mas e se a questão for outra? E se for sobre uma permissão interna? Ok, vamos aprofundar um pouco isso. Nessa primeira parte, a gente vai explorar essa distinção que é fundamental entre aquela sensação de estar perdido e o ato de ativamente evitar uma verdade que já está batendo na nossa porta. É aqui que o campo de batalha interno se desenha, olha só. De um lado tem a história que a gente se conta. Nossa, tô confuso, não sei o que fazer. E do outro, uma possibilidade bem mais profunda. A de que alguma coisa já foi percebida, sabe? Um sentimento, uma intuição. Só que essa coisa está sendo sutilmente colocada de lado. E isso nos leva, naturalmente, para a próxima questão. Se algo já foi percebido, por que a gente evitaria olhar para isso de frente? O que está no caminho? Qual é o obstáculo? E a resposta está aí. É direta, simples e incrivelmente humana. A verdade, muitas vezes, ela exige mudança. Ela desafia a gente. E essa mudança, esse desafio, pode ser muito, mas muito desconfortável. O conforto daquilo que já é familiar, mesmo que seja algo doloroso, às vezes parece mais seguro do que o desconhecido que a verdade traz, né? Esse desconforto não é algo vago, não. Ver a verdade tem um custo bem concreto. Exige sacrifícios, exige que a gente solte aquela versão antiga de nós mesmos, que a gente abra mão daquelas desculpas que nos mantiveram no mesmo lugar por tanto tempo e, talvez o mais difícil, exige abandonar aqueles mecanismos de defesa que a gente criou para se sentir seguro. Certo. E como é que a mente lida com esse custo todo? Bom, ela se defende. É o que a gente vai ver agora. Os mecanismos que a mente usa para nos proteger desse desconforto de uma nova percepção. Essa reinterpretação aqui é poderosa. A dúvida, que a gente costuma ver como falta de certeza, falta de informação, pode ser, na verdade, um escudo. Pode ser a mente falando: não, peraí, vamos questionar isso mais um pouquinho, porque a outra opção é desconfortável demais para a gente aceitar agora. E aqui está o ponto central. A principal estratégia para evitar a mudança é a distração. Se a mente consegue criar ruído suficiente, sabe, barulho mental, ela nos mantém ocupados, focados em qualquer outra coisa que não seja aquela verdade silenciosa que está ali, esperando para ser vista. E como é que ela cria esse ruído todo? Basicamente com duas ferramentas principais. Primeiro, ela fica inventando novas narrativas, novas possibilidades, novos "e se", que tiram a gente do presente. E segundo, ela gera conflitos internos, fazendo a gente debater detalhes pequenos e insignificantes para não ter que encarar a questão principal. Mas a boa notícia é que não estamos à mercê desses mecanismos. A história agora muda da resistência automática da mente para o poder da nossa escolha, da nossa consciência. A beleza dessa frase é notável. A clareza não é algo que vai arrombar a nossa porta, entende? Ela está ali, disponível, como se fosse uma oferta gentil. Ela espera pelo nosso consentimento, pela nossa permissão para entrar. E este é talvez o ponto mais delicado de todo o processo. A sensação pode ser de impotência, de que tem algo nos impedindo de ver. Mas a realidade, segundo essa perspectiva, é uma questão de agência, de escolha. A porta não está trancada, a gente aqui ainda não girou a maçaneta. E, finalmente, a gente chega na ideia de que a clareza não é um destino a ser alcançado. É um estado que já está acessível aqui e agora. Aquele momento do clique, sabe? A grande revelação, ela não acontece porque uma informação nova e mágica apareceu do nada. Ela acontece no instante em que as defesas internas baixam a guarda, nem que seja por um segundo. É nesse momento de vulnerabilidade que a gente consegue ver o que, na verdade, sempre esteve ali. E essa frase, para mim, resume tudo de uma forma brilhante. A clareza não é algo a ser encontrado lá fora. É um estado a ser permitido aqui dentro. O trabalho não é o de buscar, mas sim o de soltar a resistência. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Naqueles momentos da vida em que, de repente, tudo parece fazer sentido, sabe? Quando a clareza surge, a questão é: essa clareza foi uma descoberta totalmente nova ou foi o reconhecimento de algo que, lá no fundo, a gente sempre soube?